Oh, déjà vu? O que foi que disse? Nada, tive um pequeno déjà vu. O que aconteceu? Um gato preto passou por nós e em seguida passou outro igual. Tem certeza que era o mesmo gato? Pode ter sido, eu não sei. Sweet, Epoch. O que foi? Um déjà vu é um lapso na Matrix. Acontece quando eles modificam alguma coisa. Fala galera do canal Investigação Verdade, hoje mais um tema polêmico pra você. Hoje vamos falar sobre déjà vu, isso mesmo, déjà vu. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, me libera, não desista, vai viver um outro amor. Não é deste déjà vu que eu estou falando. Eu estou falando daquela sensação de você estar vivendo algo que já viveu anteriormente. Seria déjà vu uma verdade? Será que realmente a ciência consegue explicar isso? Então, assista ao vídeo de hoje, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos a mais um vídeo que vai mexer com as estruturas. Então, na minha opinião, o déjà vu ele é uma maquiagem do cérebro, mas ele ocorre, já aconteceu comigo, de ver ou presenciar algumas cenas que no meu inconsciente eu já vivenciei, e eu acho que é possível que tenha alguma coisa sobrenatural no déjà vu. Então, déjà vu eu acho que ele existe sim, pode ser uma verdade. E já tive vários déjà vu na minha vida, inclusive no meu ambiente de trabalho. Bom, na minha opinião, déjà vu é uma situação que a gente já vivenciou em outras vidas passadas e que hoje a gente está revivenciando com essa mesma pessoa, mais direcionado à pessoa. Eu já tive vários disso e acho que seria realmente isso, uma situação que a gente já viveu. Eu acredito em déjà vu, já tive, e eu acho que não sei, de repente seja alguma coisa que a gente passou por aquele lugar, teve aquela visão em vidas passadas, de repente seja flashes na nossa mente de vidas passadas. Um sistema que a gente não sabe, a gente é energia. E a energia está por todos os lugares, eu acredito nisso. Déjà vu é um termo francês que literalmente significa já visto, e tem diversas outras variações. O cientista francês Émile Boirac, um dos primeiros a estudar esse estranho fenômeno, dá esse nome ao assunto em 1876. Há muitas referências ao déjà vu que não são déjà vu verdadeiro. Os pesquisadores têm suas próprias definições, mas geralmente o déjà vu é descrito como a sensação de se ter visto ou experimentado alguma coisa que não aconteceu. A utilização errada mais comum do termo parece ser com as experiências pré-cognitivas, aquelas experiências onde alguém tem a sensação de que sabe exatamente o que vai acontecer e em seguida a situação acontece. Uma distinção importante é que o déjà vu é experimentado durante um evento, não antes dele. As experiências pré-cognitivas, se é que são reais, mostram situações que vão acontecer no futuro, não situações que você já passou. Alucinações causadas por enfermidades ou drogas trazem um aumento de sensibilidade e são confundidas com déjà vu. Falsas memórias produzidas pela esquizofrenia podem também ser confundidas com esse fenômeno. Diferentemente dos verdadeiros déjà vus que duram normalmente de 10 a 30 segundos, essas memórias falsas podem durar muito mais tempo. Definir os tipos de déjà vu é algo muito incerto. Os estudiosos do assunto fazem suas próprias classificações e diferenciações, cada uma ligada a uma teoria específica sobre o que causa o déjà vu. Alan Brown, professor de psicologia da South Methodist University, acredita que o déjà vu seja causado por disfunções biológicas, epilepsia, por exemplo. Em 1983, o Dr. Vernon Knapp, diretor de um instituto de neuropsiquiatria em Seattle, propôs 4 subcategorias de déjà vu, incluindo epilético, paranormal subjetivo, esquizofrênico e associativo.
Olhando amplamente para as pesquisas e fontes disponíveis, podemos colocar as experiências de déjà vu em duas categorias, para então ver as distinções mais sutis que os pesquisadores colocaram nelas. O tipo mais comum de déjà vu experimentado por pessoas normais e saudáveis é de natureza associativa. Você vê, ouve, cheira ou experimenta algo que desperta uma sensação que você associa com algo já vivenciado antes. Muitos pesquisadores acham que esse tipo de déjà vu é uma experiência baseada na memória e assumem que os centros de memórias no cérebro são responsáveis por ele. Há também uma alta ocorrência de déjà vu entre pessoas com epilepsia do lobo temporal. Um pouco antes de ter um ataque, elas experimentam uma forte sensação de déjà vu. Isso tem dado aos pesquisadores mais confiabilidade para estudar o déjà vu e eles têm sido capazes de identificar as áreas do cérebro onde esses tipos de sinais acontecem. Contudo, alguns pesquisadores dizem que esse tipo de déjà vu é distintamente diferente do déjà vu comum. A pessoa que o experimenta pode acreditar que já passou exatamente por aquela situação, ao invés de ter apenas uma breve sensação do fato. O déjà vu ocorre com alguma previsibilidade em distúrbios psiquiátricos importantes, como a ansiedade, depressão e esquizofrenia. O déjà vu é extremamente difícil de se estudar porque ocorre rapidamente, sem avisos e apenas em certas pessoas. Por isso, há poucas pesquisas confiáveis e nenhuma explicação definitiva. Os dados para os estudos de déjà vu dependem de descrições pessoais e lembranças. Há 2 séculos, as pessoas têm apresentado razões por que experimentam déjà vu. Desde filósofos e psicólogos até especialistas paranormais, cada um tem a sua própria teoria sobre o assunto. Ao longo dos anos, muitos cientistas ignoraram o déjà vu completamente devido à sua frequência e associação com experiências de vidas passadas e abduções alienígenas. Essas associações deixaram o estudo do déjà vu um pouco estigmatizado. Recentemente, os pesquisadores deixaram de lado algumas dessas associações e começaram a colocar a tecnologia de imagens cerebrais ao seu serviço, colocando o estudo de déjà vu dentro do estudo da memória. Eles esperam descobrir mais sobre como as memórias são formadas, armazenadas e recuperadas. Eles já determinaram que o lobo temporal médio está envolvido na nossa memória consciente. John Gabriele, da Stanford University, descobriu em 1997 que o hipocampo nos possibilita recordar os eventos conscientemente. Ele também descobriu que o giro parahipocampal nos possibilita determinar o que é familiar e o que não é, e isso sem acessar uma memória específica para o fato. Enquanto cerca de 60% das pessoas dizem que já tiveram déjà vu, as ocorrências são mais altas em pessoas entre 15 e 25 anos de idade. A idade superior varia entre os pesquisadores, mas a maioria concorda que as experiências de déjà vu diminuem com a idade. Há também relatos de maior ocorrência entre aqueles com renda mais altas, que viajam mais e com alto nível educacional. A imaginação ativa e a habilidade de recordar sonhos também tem sido algo comum entre as pessoas que relatam experiências de déjà vu. Alguns pesquisadores também relatam que quanto mais cansada ou estressada está a pessoa, maior a probabilidade de experimentar um déjà vu. Outros pesquisadores, contudo, descobriram exatamente o oposto. Eles relataram que quanto mais descansado e relaxado você está, maior a probabilidade de ter um déjà vu. Obviamente, ainda não se chegou a um acordo sobre muitas situações relacionadas a isto. As teorias científicas são aquelas que têm embasamento científico, sendo seus fundamentos elaborados por métodos científicos ou através de outras teorias aceitas pela ciência anteriormente. No caso do déjà vu, nada é concreto mesmo porque o evento é difícil de estudar porque ocorre rapidamente, sem aviso e em apenas certas pessoas, além de não apresentar manifestações ou sintomas externos como dito anteriormente. Então, construir pesquisas nessa área que seja confiável é muito difícil. As principais apresentadas são: Teoria dos desejos reprimidos. Freud teorizou que essas experiências resultavam de desejos reprimidos ou memórias relacionadas com um evento estressante que as pessoas não queriam mais admitir como memória regular. Os cientistas usaram essa teoria chamada de
paramnésia para explicar o déjà vu durante boa parte do século XX. Nenhuma pesquisa foi feita em relação à teoria defendida. Tudo se baseava no achismo. Logo, essa teoria não pode se manter frente à evolução do rigor científico, embora muitos psicólogos até hoje a defendem. O déjà vu pode ser uma questão de dividirmos nossa atenção com quando falamos no celular. Dr. Alan Brown vem tentando recriar o processo que ele acha ser similar ao déjà vu. Em estudos na Duke University, ele e a colega Elizabeth Marsh testaram a ideia da sugestão subliminar. Eles mostraram fotografias de vários locais a um grupo de estudantes, planejando perguntar a eles quais locais eram familiares. Antes de mostrar aos estudantes algumas das fotografias, eles projetaram instantaneamente as fotos na tela a velocidades subliminares, cerca de 10 a 20 milissegundos, tempo suficiente para o cérebro registrar a foto, mas não suficiente para o aluno percebê-la. Nessas experiências, as imagens que tinham sido mostradas subliminarmente foram apontadas como sendo familiares em uma proporção muito maior do que as que tinham sido mostradas. Nessas experiências, as imagens que tinham sido mostradas subliminarmente foram apontadas como sendo familiares em uma proporção muito maior do que as que não tinham sido mostradas, embora os estudantes que realmente estiveram naqueles locais tenham sido tirados do estudo. O psiquiatra holandês Herman Snow propôs a ideia de que as memórias são como hologramas, significando que você pode recriar a imagem tridimensional inteira a partir de qualquer fragmento do todo. Contudo, quanto menor o fragmento, mais confuso o quadro final. O déjà vu, segundo ele, acontece quando algum detalhe do ambiente onde estamos no momento, uma vista, som, odor e etc., é similar a algum resquício de memória do nosso passado, e o cérebro recria uma cena inteira a partir desse fragmento. Outra teoria baseia-se no modo de como o nosso cérebro processa as informações novas e como ele armazena em memórias de longo e curto prazo. Robert Efron testou uma ideia no Veterans Hospital de Boston em 1963, que se mantém como uma teoria válida atualmente. Ele propôs que uma resposta neurológica atrasada causa o déjà vu. Como as informações entram nos centros de processamento do cérebro através de mais de uma via, é possível que ocasionalmente essa mistura de informação não ocorra em total sincronia. Efron descobriu que o lobo temporal do hemisfério esquerdo do cérebro é responsável por classificar as informações que chegam. Ele descobriu também que o lobo temporal recebe duplicadas essas informações por inteiro, que chegam com um leve atraso. A primeira vem diretamente e a outra passa pelo hemisfério direito do cérebro. Se essa segunda transmissão tem um atraso um pouco maior, o cérebro pode classificar de modo errado essa parte da informação e fazer seu registro como sendo uma memória passada, porque ela já foi processada. Isto poderia explicar o súbito senso de familiaridade. Essa teoria propõe que temos muitas memórias armazenadas que vêm de diferentes aspectos de nossa vida, incluindo não apenas nossas próprias experiências, mas também filmes e quadros que vimos, assim como livros que lemos. Podemos ter memórias muito fortes de fatos sobre quais lemos ou vimos sem que realmente o tenhamos experimentado. E com o tempo, essas memórias podem ser empurradas para o fundo da nossa mente. Quando vemos ou experimentamos algo muito similar a uma dessas memórias, podemos experimentar uma sensação de déjà vu. Por exemplo, quando era criança, você pode ter visto um filme com uma cena em um restaurante ou um ponto turístico famoso. Então, quando você já adulto visita o mesmo local, sem lembrar-se do filme, o local parece ser muito familiar. Nas teorias que associam déjà vu a sonhos ou desdobramentos do espírito, onde o espírito teria realmente vivido esses fatos livre do corpo, surgiram as lembranças de encarnações passadas, o que levaria à rememorização na encarnação presente. Algumas dessas teorias consideram o sono a libertação da alma diante as leis físicas. Assim, algumas coisas como o tempo não se comportariam como se comporta para nós enquanto estamos acordados. Livros de parapsicologia descrevem que o espírito passa por diversas experiências durante o tempo em que você dorme, pois o que significa, por exemplo, 8 horas sem comportamento natural do tempo poderiam ser anos. O espírito vai para frente e para trás no tempo
e também para outros lugares e dimensões. E quando você acorda, é tanta informação para ser assimilada que o cérebro interpreta da maneira que se adeque melhor ao funcionamento do organismo. As reações são sempre confusas. Você está em um lugar e ora está em outro. Como era de se esperar, em blogs religiosos, as explicações para o fato são uma só: possessão. Os religiosos consideram que a sensação de déjà vu nada mais é do que coisa diabólica. Segundo os internautas nada convencionais, o nosso mundo seria comandado por uma espécie de uma estrela distante, chamados os seus habitantes de reptilianos, por terem semelhanças com répteis. Esses seres dominam um alto grau de tecnologia capaz de manipular a realidade aqui na Terra e, logicamente, em seres humanos. Mentira! Embora o déjà vu venha sendo estudado como fenômeno por mais de 100 anos e os pesquisadores tenham proposto várias teorias sobre sua causa, não há uma explicação simples para o que ele significa ou por que acontece. Talvez, à medida que a tecnologia avance e aprendemos mais sobre o funcionamento do cérebro, talvez aprendamos mais sobre por que experimentamos esse estranho fenômeno chamado déjà vu. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha ele nas tuas redes sociais para que muitas outras pessoas também possam ver várias e outras verdades a respeito desse tema que é tão delicado e tão polêmico, não é verdade? Então, até o próximo vídeo, até a próxima investigação. Forte abraço, tchau! Vou cantar tudo de novo?